Para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel Machado Cabral, eu tenho 25 anos. Eu sou natural de São Paulo, Mogi das Cruzes. Eu estou aqui a convite do evento hoje para falar um pouco sobre a comunidade PCD nos mundos dos esportes, né? E como é que funciona. Como é que eu consegui transformar a minha carreira e mudar o mercado de gamer por si só, né? Sendo uma pessoa com deficiência. Eu nasci com uma deficiência chamada atrofia muscular espinhal. Ela é uma deficiência que ela causa fraqueza muscular e ela é recessiva, gene recessivo. Então, tanto meu pai quanto minha mãe tiveram esse gene recessivo, né? Mas ambos não sabiam e acarretou na minha deficiência. Então, eu fui diagnosticado com 4 anos de idade pela Unifesp, lá de São Paulo, é um hospital lá de São Paulo. E aí, com a deficiência, com o laudo, é, por conta da minha idade, o meu é o tipo 2. Hoje em dia são categorizados 4 tipos de atrofia muscular espinhal, né? Então, dependendo da idade que a pessoa é diagnosticada, ela vai mudar o tipo. Então, o meu é o tipo 2 por conta da minha idade. E desde muito pequeno, como vocês podem ver, aqui pode passar. Desde muito pequeno, eu sempre usei cadeira de rodas, né? E se hoje em dia já é um pouco difícil, quer dizer, um pouco difícil não, muito difícil ter a acessibilidade, imagina 20 anos atrás, né? Então, foi muito difícil achar uma escola que seja acessível, ainda mais porque eu não moro na capital de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, né? Então, foi um pouco mais difícil achar uma escola plana. E por isso que o videogame, para mim, sempre foi uma válvula de escape muito grande, né? Porque era meu passar, meu dia a dia. Eu sempre joguei muito videogame, com meus irmãos mais velhos, né? Mas no começo eu jogava com controle desconectado, mas depois eu passei a jogar com controle conectado. Eu sempre quis trabalhar com videogame, mas eu não sabia como trabalhar com videogame em si, né? Então, eu tentei modelagem 3D, não gostei muito. E aí eu conheci o YouTube na minha infância, né? E eu vi que o YouTube era aquilo que eu almejava ser, sabe? Era uma coisa que eu almejei sempre ser, que é trabalhar com criação de conteúdo. Só que na época, a minha família não tinha condição financeira para comprar um computador, para eu conseguir trabalhar. E minha mãe explicou isso, eu soube entender, né? Então eu tive que deixar esse sonho um pouco de lado, né, por questões da minha casa, da questão financeira da minha família, e eu pude me reencontrar com um esporte adaptado. Pode passar. Então, dos meus 9 anos, eu comecei a jogar bocha adaptada. Meu tio me levava. Meu tio veio a falecer quando eu tinha 9 anos também, infelizmente. E eu tive que parar de jogar bocha adaptada e voltei com 14 anos de idade a praticar a bocha por conta de uma projeto na prefeitura que tinha lá de transporte. Então, graças ao transporte da prefeitura, eu pude voltar a treinar bocha adaptada. Então, eu consegui praticar esporte, voltar a praticar esporte por conta da prefeitura na minha cidade, né, em Mogi das Cruzes. E aí eu treinei durante 6 meses. Eu acabei pegando pneumonia. Em julho de 2015, fiquei 3 meses afastado. E aí eu fiquei, tipo, super baqueado, porque eu ia participar da seletiva do estado de São Paulo, só que eu tava sem treinar. E a minha família me apoiou, falou, não, vai por mérito, né? Se tava hospitalizado, então é uma recompensa da sua vitória, da sua alta, né? E eu fui, sem pretensão nenhuma, e acabei que eu passei na seletiva em primeiro lugar e fiquei em terceiro no nacional. E graças a esse campeonato, eu recebi uma bolsa atleta, né? Então, eu juntei dinheiro durante um ano e comprei meu primeiro computador. E comecei a trabalhar com criação de conteúdo em 2017. Pode passar. E aí, cara,
eu comecei a perceber a falta de representatividade dentro dos mundos de games. Porque no mundo paralímpico tem muitas representatividades. E eu percebi a falta de representatividade no mundo dos games, né? E falei, por que não ser uma representatividade, né? Para inspirar uma próxima geração de pessoas com deficiência que querem ser criadores de conteúdo, mas tem medo, sabe? Por exemplo, eu comprei meu computador, mas eu demorei 6 meses para ter a coragem de começar a trabalhar com criação de conteúdo. Porque eu sabia que eu ia sofrer hate por ser uma pessoa com deficiência, eu sabia que as pessoas iam me zoar por ser uma pessoa com deficiência, que é uma coisa que, infelizmente, eu tive que aprender a lidar desde muito cedo na minha infância, sabe? Então, eu fui aprendendo a lidar com tudo isso, né? E aí, e eu passo isso nas minhas redes sociais, né? Hoje em dia, eu namoro também, tenho um relacionamento, e muitas das vezes quando eu posto coisa com minha namorada também, a gente sofre um hate. Então é uma coisa que eu tive que aprender a blindar com o decorrer do tempo, sabe? Então, eu tento passar isso para minha comunidade também. Pode passar, por favor. Então, é isso que eu faço, né? Eu passo toda a questão de experiência social de como é ser uma pessoa com deficiência, né? Tipo, o dia a dia de uma pessoa com deficiência, né? Então, além de falar sobre games, eu falo sobre essa vivência um pouco, né? Eu tento ter essa quebra de paradigma, sabe? E conforme minha carreira foi se passando, eu fui conseguindo moldar uma comunidade muito forte de pessoas com deficiência também, né? E eu acho que isso é muito legal, sabe? E graças a essa minha perspectiva que eu estou tentando trazer para a comunidade, pode passar. Eu estou listado na Forbes Under 30 hoje em dia. Eu fui listado na Forbes Under 30 com 23 anos de idade, né? E vocês devem estar se perguntando por que eu fui listado na Forbes Under 30. Pode passar. Por causa de um projeto chamado Copa PCD. A Copa PCD ela é um campeonato para pessoas com deficiência. Pode passar, por favor. É o primeiro campeonato do mundo exclusivamente para pessoas com deficiência. E eu criei muito isso porque eu vi a luta do cenário inclusive feminino, mas eu nunca vi ninguém fazendo para pessoas com deficiência. Então, eu falei, por que não fazer o campeonato para pessoas com deficiência? Porque existem muitas pessoas com deficiência que jogam muito videogame e se enxergam. Quer dizer, eu enxergo o que eu passei na minha infância, que o videogame para mim foi uma válvula de escape. Eu enxergo que muitas pessoas ainda passam por isso. Então, a Copa PCD, ela tem o intuito de trazer essa galera para se sentir acolhida dentro do mundo dos esportes. Pode passar, por favor. E eu não sou o único idealizador da Copa PCD. Eu tenho minha sócia, que é a Jéssica Maia, que é a Sugetsu. Ela tem uma equipe profissionalizada em intérprete de Libra, né? Então, ela me ajuda a fazer toda a assessoria e acessibilidade do campeonato, mas eu já vou falar um pouco mais sobre isso também, né? Pode passar, por favor. E sobre esse formato da Copa PCD, a gente lançou ele na época do Valorant. Então a gente pegou todo esse hype do jogo para tentar fomentar o campeonato, né? Então a gente faz campeonato 5x5, né? Normal, como se fosse um campeonato padrão, mas para pessoas com deficiência. E a gente tem diversos jogadores. Para vocês terem uma ideia, 80% da nossa comunidade é surda. Então, por isso que a gente tem todo esse cuidado, né, para tentar trazer uma representatividade, tentar trazer uma acessibilidade, por exemplo. Por exemplo, aqui agora, se não tivesse essa rampa que tem aqui na frente, eu não conseguiria subir aqui para palestrar.
Então, a gente tem todo esse cuidado e carinho com a nossa comunidade, sabe? Porque a gente tem que tentar trazer o máximo de inclusão para eles também, né? Então, tem todo esse carinho dentro do próprio campeonato. Por exemplo, esse ano, a gente esteve na Gamescom Latam, né? Então, em parceria com a Elite Lag Brasil, que é um dos meus patrocinadores, e a gente fez um show match. Para quem quiser ver um pouco mais, eu convido vocês a seguirem a página da Copa PCD lá no Instagram também, tá bom? Pode passar. E sobre o pessoal do Libras no Esportes, né? É o parceiro oficial da Copa PCD, que faz toda a gente faz toda uma mentoria também, né, para os nossos apresentadores, para os nossos narradores, sabe? Então, a gente tem todo esse carinho, porque, por exemplo, é muito comum a pessoa falar: ah, a gente não escutou o tal pessoa passando a comunicação. O narrador vai falar isso. Mas a gente quer tentar tirar termos capacitistas para que seja para tirar o pejorativo, né, dentro do linguajar das pessoas. Então a gente toma todo esse cuidado. A gente não fala mudinho, não fala João sem braço, por exemplo. Então a gente toma todo esse cuidado de termos capacitistas, né? A gente fala, a gente gosta de falar. Então a Copa PCD, além de ser um campeonato para pessoas com deficiência, a gente tem que se pôr no lugar das pessoas com deficiência, de outros tipos de deficiências. Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa com deficiência motor e física, mas eu não sei o que uma pessoa com deficiência auditiva passa. Então a gente faz todo um levantamento, né, de o que é necessário para a pessoa estar jogando. Então esse é o todo carinho que a gente tem, sabe, para nossa comunidade. E antes de eu finalizar, eu vou trazer algumas curiosidades para vocês. Eu não sei se vocês já sabem, pode passar. Eu falo muito de acessibilidade na prática. O que é acessibilidade na prática? São controles adaptados. Porque muitas pessoas com deficiência não conseguem jogar com mouse e teclado padrão. Então, existem diversos controles adaptados para pessoas com deficiência. Pode passar. O primeiro é o do Nintendo Switch. Por mais que ele seja do Nintendo Switch, ele tem uma portabilidade para computador. Então eu consigo jogar tanto no console, tanto no PC com ele. Porque ele tem todos os comandos de um controle para facilitar as pessoas que não conseguem usar o teclado. Eu, por exemplo, eu uso ele para jogar no computador em alguns jogos, tipo Stardew Valley, porque eu tenho dificuldade em me locomover hoje em dia, por conta da minha deficiência. Então eu plugo um joystick no controle para andar e uso os botões para fazer as outras ações. Pode passar. O da PlayStation, eu tenho a honra de falar que eu fui a primeira pessoa com deficiência da América Latina a testar o controle. Eu fui até a Califórnia, em São Mateus, na série da PlayStation, para testar o controle deles. Então, eu dei a minha opinião no controle da funcionalidade dele. Então, fiz toda a parte do teste. E eu acho que isso, além do Fábio Under 30, esse é um dos meus maiores marcos na minha carreira. Pode passar. Isso aqui é o controle adaptado do Xbox. Ele é parecido com o Switch em alguns aspectos. E eu ganhei ele do pessoal do Kabum, em parceria com a Xbox Brasil. Então eu pude fazer alguns vídeos com ele de lançamento também. Então isso também foi um marco da minha carreira. E por último, mais ou menos importante, o Quad Stick, ele é um controle adaptado para pessoas que não têm força no membro superior, nos braços. Então a pessoa consegue jogar com a boca. A pessoa que está aqui na foto, ele se chama Neto Trindade. Ele é mais conhecido como Neto no Rins. Ele sofreu um acidente de moto e ficou tetraplégico. Mas graças ao videogame, ele pôde se reencontrar, né, na vida. E hoje em dia, ele é um dos jogadores da Copa
PCD. E eu vou deixar esses minutinhos finais para caso vocês tenham algumas perguntas. Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, sinta-se à vontade. Pode passar. Bom, vamos lá, Machadinho. Primeiro, super obrigado, parabéns, tá? Tudo isso aí a gente é um universo novo, né? E eu sem nenhum rodeio, né? Eu imagino, cara, assim, né? A gente não consegue imaginar fisicamente, mas a gente tem um nível de compreensão, né? Para seja empatia, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro para entender a dificuldade, né? Então, assim, eu fico assim impressionado como tem pessoas hoje, né, que não têm nenhum tipo de deficiência e que não se predispõem a fazer nem um terço do que você faz. Então, a sua predisposição faz assim pessoas, a gente realmente fala assim, quem é que tem a deficiência no processo? Né? Porque o que você faz é um exagero, né? Um exagero que você contribui, né? Tanto assim, a gente tem um orgulho enorme de ter você como embaixador, né, do Game Fest Minas no ano que vem. E aí, assim, mas, então, isso primeiro de fato, externar meu agradecimento e parabenizar o quanto eu venho aprendendo, né, não, nessa caminhada de te conhecer, o quanto eu venho aprendendo a te admirar, tá, de todas as formas, como profissional, como pessoa, tá, pelo carinho de tudo. E agora é o seguinte, falando tecnicamente, eu sou um cara que eu sempre fui de bastidor do negócio, eu nunca fui um cara de tela, de jogar, e eu fui entender o Game PCD com você, né? Essa questão do Valor da Copa, né? Brasil Copa PCD, que é o Valorant. E hoje eu entendi que tem diversos outros jogos que eu não sabia, que para mim era um processo muito mais raso. A gente sabe que ainda não tem tanta coisa, mas hoje, com a palestra do professor Igor, eu vi, né? Tem o como é que chama? Last of Us. Last of Us, ele fala um monte de coisa, entendeu? Então, assim, por que que vocês concentraram com o Campeonato do Valorant, tá? Se tem outros jogos aí também com esse tipo de acessibilidade, e se a gente não conseguir evoluir, entendeu? Dentro do Game Fest, além do Valorant, se a gente não consegue fazer alguma coisa a mais, porque a gente está fazendo um trabalho realmente de arrebatamento mesmo, né? A gente quer que as pessoas. É um evento para todos, de fato. Né? Nós temos um centro de convenções 100% acessível lá, então, e a gente está preparando, né, para recebê-los com o mesmo carinho de lá. Então, pergunta um, se não tem outra coisa para fazer, tá? E a pergunta dois, vocês têm na sua base, você já Aham. fez algum tipo de Aí, pesquisa? a pergunta eu não consigo escutar. Ah, Se tá. você puder falar mais alto? Sim, a pergunta um, tá? É a, essa, ô, mas desculpa, É, tô sem tô fone. achando que ele está com retorno, gente. Não, eu escutei o que você falou, mas a pergunta eu quero entender com mais clareza. Vamos Ah, colocar um fone para ele, depois para ver de todo mundo. tá. É, Tá? Eu vou perguntar. Então, assim, ah, se dentro do ah, Game Fest a gente consegue ter alguma outra modalidade, além do Valorant, já que eu conheci hoje que tem vários jogos com aham. acessibilidade. E a segunda, se você tem algum. Pode colocar. Escuta? Toda. Aham. Pode pôr nas costas. Aham. Prefiro. Tá, muito obrigado. E a segunda pergunta é se é, Aham. você tem, em algum momento, Aham. você, com a sua sócia, com a sua equipe, Aham. tem algum levantamento, tem um censo de games PCD em São Paulo, regionalizado ou no Brasil? Tá. Bom, vamos lá. A primeira pergunta, eu acho que daria para fazer o League of Legends, por exemplo, porque a galera, como a nossa comunidade é mais surda, né, voltada mais para a comunidade surda, eles pedem bastante LoL também, né, mas como a gente se acostumou muito com Valorant, a gente ficou com medo de dar um passo a mais, né? Mas eu acho que um jogo perfeito hoje em dia seria o League of Legends, no caso. Na questão de percentual, cara, é muito difícil de falar ainda, porque, por exemplo, o nosso grupo com WhatsApp de comunidade, a gente tem uma, umas 100 pessoas
e 98% das pessoas de lá têm algum tipo de deficiência, certo? Então, é algo que a gente está expandindo a cada vez mais. Na primeira edição, a gente fez 6 times, né? A gente conseguiu fazer 6 times. E agora, na última edição, que foi ano passado, a gente fez 8 times. Então, já está cada vez crescendo mais, né? A nossa meta é ter 32 times em algum dia, sabe? Para conseguir fazer um campeonato melhor. Beleza. Hoje, mais cedo, foi aventado aqui juntar um grupo de professores que eles queriam fazer quase que uma tese para buscar esse número. Tá? Você sugere, né? Inclusive falaram que iam te procurar também, só a gente tem que ouvir o Machadinho, ele lidera isso aqui no mercado e tal, né? Você já tem um caminho que a gente possa, que eu já possa já devolver com uma pergunta para a gente começar a buscar esse senso? Bom, além da Copa PCD, tem outro projeto muito bacana que eu acho muito legal falar aqui também, que é a Able Gamers Brasil, né? A Able Gamers, ela é uma ONG sem fins lucrativos. Por exemplo, o controle do Nintendo Switch, eles que me deram, né? Então, eles me doaram. Eles têm o intuito de doar controles adaptados para pessoas com deficiência em todo o Brasil. Então, eles também têm um grande número de levantamentos. Mais alguém? Obrigado. Nada? Boa tarde, Boa Machadinho. tarde. Meu nome é Rafael, da OnFire. Prazer. Você comentou sobre os controles da Sony, do Nintendo, do Xbox. Eu achei muito legal. Ah, E eu fiquei com a curiosidade de entender como é que as publishers também trabalham esse lado do PCD, porque eu sei que tem a questão do daltonismo, né, que é mais visível, mas essas outras deficiências eu queria conhecer um pouco mais. bom, hoje em dia, o The Game Awards, né, que é uma premiação de videogames, ela tem uma categoria chamada Inovação e Acessibilidade. Desde 2020, 21, não lembro agora, não me recordo de cabeça. Então, ela incentiva as publishers e empresas de jogos a terem mais acessibilidade. Então, por exemplo, para mim, o jogo mais acessível hoje em dia é o The Last of Us, o 2, no caso, e o 1 também, né? Porque teve o remake, então ele adquiriu o sistema de acessibilidade. Por exemplo, tem gente com deficiência visual, vai com 10% de visão, que consegue jogar por conta da acessibilidade do The Last of Us, sabe? Tem toda a questão de mapeamento sonoro, né? Então, hoje em dia, os jogos estão cada vez mais acessíveis. Por exemplo, o Assassin's Creed Shadow. Ele está sendo indicado ao Inovação e Acessibilidade esse ano porque ele tem uma leitura de tela para guiar pessoas que não têm visão. Muito obrigado, muito Né? obrigado. Mas alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar, gente. Eu não mordo não, tá? Tá, você pode aumentar um pouco meu retorno? Que eu acho que eu não vou escutar ela, que ela tá muito pra trás. Só aumentar um pouquinho, só. Aham, tá bom. Pode aumentar mais o volume, só. Tudo Fala. bom? Oi, tudo bem? Eu quero entender melhor como Ah, funciona a audiodescrição, por exemplo, aham, nesse tipo de game que você citou, aham, né? Porque você tem que mapear toda a parte sonora muito bem para a pessoa conseguir jogar aham, e sendo aí no deficiente visual e cegos, porque muitas vezes a pessoa que tem uma deficiência visual, ela pensa assim, jogo não é para mim. sim. E eu quero entender melhor como funciona a parte também para surdo e ensurdecido, pensando, a gente citou ali, eu vi você citando a Aham, Libras, até fotografei para entender, aham, mas entendendo isso dentro do jogo, porque a gente, dentro do surdo e ensurdecido, a gente tem duas categorias. sim. Aquele que nasce como primeira língua, Aham, e aquele também que se torna uma pessoa com baixa audição aham, e precisa, portanto, não sabe Libras e precisa, portanto, de uma legendagem, de uma estrutura de closed caption, né, legenda para sim. surdo e ensurdecido. Como que isso tem sido feito hoje nos games?
Me explica um pouco mais dessas duas categorias. Eu não vou falar muito, não vou voltar muito na parte de programação, Sim, tá? Mas eu vou voltar pelas experiências que eu sei, né? Por exemplo, o mapa, a leitura de tela, né? Ele lê sempre de cima para baixo. Então ele vai falando, aqui primeira opção é ativar e desativar a acessibilidade de leitura de tela. À esquerda tem uma lista de funcionalidades. Aí ele vai listando tópico por tópico dentro do jogo, dentro do menu. Dentro de jogo, pelo que eu saiba, e eu tenho conhecimento, dentro do meu conhecimento, desculpa, eu sei que muitas pessoas com deficiência visual, que são completamente sem visão, jogam um jogo de luta, porque eles conseguem se familiarizar com os ataques dos personagens, tudo na base de som, entende? Então, é um jogo meio que padrão, porque, por exemplo, jogo de tiro, tem muito barulho. Então, pessoas com 100% cegas não conseguem jogar direito, né? Então, jogos de luta, eles ficam mais fácil para se localizar. Tudo pela questão do som, dos ataques dos personagens. Né? Tem um campeonato exclusivo para pessoas com baixa visão, que é o Blind Combat, de um amigo meu. Ele tem um campeonato de luta só para pessoas com deficiência visual. Da questão de pessoas com deficiência auditiva, né? Dentro do jogo, alguns têm um mapeamento que eles falam coisas ao redor, né? É um círculo que fica na tela e aí tipo ele fala passos à direita. E, tipo ele segue, como é 360 é um círculo, ele vai mapeando, né, aonde está o som. Então tem todo o mapeamento de som também. Alguns jogos têm isso, como por exemplo Fortnite. Não são todos os jogos, infelizmente, mas alguns jogos têm essa opção. Minecraft também tem isso. Nada. Mais alguém? Aí. Tudo bem, Machadinho? Bom. Eu tô há um tempo nesse meio game também, né? Aham. Porém, a gente acaba vivendo muito o que a gente tem na nossa pele e é muito bom conseguir ouvir um relato seu Aham. para conseguir evoluir um pouco, trabalhar um pouco essa nossa empatia e sentir um pouco disso, né? Sim. O quão importante é isso para conseguir trazer a comunidade de fato como um todo para dentro do game, né? Sim. E nesse tempo que eu tenho do game, Aham. alguns jogos até nasceram disso, né? Que foram alguns, vamos dizer assim, mods da comunidade, etc., que tentam criar um jogo dentro do outro, etc. E eu conheço muito pouco essa parte de acessibilidade. Eu queria entender de você se você já teve a experiência, se existe algo ou se não existe nem um início disso, de às vezes mods de comunidades para tentar trazer alguns jogos que tenha engine mais aberta com alguma acessibilidade que a própria desenvolvedora não se deu muito trabalho de trazer. Boa, boa, gostei. Eu vou falar um caso que acontece comigo, que é o The Sims. O The Sims, ele tem alguns equipamentos, né? Aparelho auditivo, bengala, mas não tem cadeira de rodas, por exemplo. Então, eu nunca consegui me criar 100% no The Sims. E a comunidade trouxe um mod para cadeira de rodas, sabe? Então, isso é uma das coisas que eu já vi. Muito bacana, muito bacana. Obrigado. Mais alguém? Eu não mordei, não. Tá suave. Boa. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Muito obrigado.